Muito boa noite. Estamos aqui, muito prazer de conhecer, professor Carlos Duarte, para nós começarmos o ano como empreender, transformando adversidades. Opa, está faltando aqui. Eu vi uma falha aqui, né? Antes de começar. Transformando adversidades, que está em vermelho, em oportunidades em azul. Então, pensar brevemente que esse caso que eu vou botar aqui, um exemplo prático, serve para o governo e aí você vai poder usar na sua vida. Isso é que nós temos que pensar no dia a dia. Tem muitas fórmulas, enfim, mas é isso aqui, o mental, pensar, o emocional, o saber, a gente fala tiradas, né? É que vai fazer a mudança, a gente pensar em como a gente pode ter melhor resultado financeiro, tá? Então, eu chamei esse tema aqui, e é o seguinte, né? Como aparar, esse vai ser o assunto aqui. Como aparar as arestas. As arestas são cantos, né? Não são, não são coisas assim suaves, né? Civil e militar. Então, hoje chamou a atenção um caso, né, inédito aí, como tem ocorrido, mas essa foi bastante, assim, é, diferente, porque um militar, né, o comandante da Marinha, não passou o cargo para o outro, que não queria, é, enfim, estar sob o comando de um presidente eleito democraticamente. Mas vamos lá. Em 2003, quando também assumiu o presidente atual, presidente Lula, os quartéis eles viviam sob o regime de meio expediente. Não tinha lá alimentação, enfim. Antes disso, né, foi um período bem grande lá de falta de alimentação, sem recursos, tá? A Força Aérea praticamente e as forças, né? Você não tinha aí, a gente vai pegar aqui, né? Dar um exemplo para vocês, né? Bem breve aqui, caso que a gente pode falar da Força Aérea, um caso bastante. Por que eu estou falando da Força Aérea? Porque agora nós acabamos de receber os caças Gripen suecos, que são que primeira vez que o Brasil recebe caças de primeira linha, com transferência de tecnologia. Isso é muito importante. Então, eu estou falando uma coisa aqui, questão civil, militar de governo, que você vai poder aplicar na sua vida de empreendimentos financeiros, tá? Então, aqui, ó, Força Aérea antes era o seguinte, né? O nome da Força Aérea era FAB, né? Aí é Força Aérea Brasileira. Então, na FAB tinha um jargão, uma brincadeira com assim, moça, pessoal, nunca fui, esse aviãozinho que a gente tem, né? Aérea, como não voava, pô, né? Brasileira, Por quê? Os aviões, por exemplo, o avião presidencial era o Boeing, né? Então, o Boeing, ele é o quê? Americano, né? Os aviões de ministro eram Learjet e HS-125. Esse aqui, americano, esse aqui, Bombardier, do Canadá. Então, cadê o brasileiro até agora? Hã? É, tinha avião de transporte, grupo de transporte aqui, dos aviões, era... Não, também os grupos de transporte eram o quê? O Hércules 6030, aqueles aviões que vocês viram na guerra, no Vietnã, salto na rampa, Hércules 6030, que é também Lockheed Martin. Lockheed Martin é americano, né? Tinha também o Avro, grupo de transporte aqui também, muito importante. Era o quê? Inglês, UK, Inglaterra. Ou seja, tudo de fora. Brasileiro não tinha quase nada. Brasileiro, você tinha lá Embraer, você tinha lá praticamente o Bandeirante, que é um aviãozinho turbo-hélice, né? Que era que existia praticamente antes na Força Aérea. Mas, assim, quantidade, né? É isso aí. Nossos caças Mirage, francês, F-5, americano, quer dizer, é o que tinha aí, tá? E ao longo dos anos do governo, essa frota aqui
foi ficando realmente brasileira, brazuca, né? Primeiro veio o avião, que não é brasileiro, você não vai sair construindo um avião de uma hora para outra, né? Mas você recebeu o Airbus 330, que é um consórcio, né? Lá do europeu, França, mas é consórcio europeu. Esse Airbus 330, ele veio com a chamada transferência de tecnologia. Isso é importante. Ou seja, você está trazendo a tecnologia desse Boeing, a tecnologia de porte, para o país. As pessoas que estão aqui, pessoas de universidade, foram fazer doutorado lá fora, foram estudar, foram, enfim, a tecnologia veio para o Brasil estudar. E com isso, em 2005, esse avião aqui é chamado Aerolula, né? E esse avião aqui, que veio num pacote com várias, enfim, questão de sofisticação, não foi só o avião, o pessoal falou, mas tem todo um custo por trás do avião. Vem o avião, mais o avionics, que é isso que nós falamos, que é a eletrônica embarcada, mais a parte de defesa aérea nacional e a transferência de tecnologia, que é a grana do negócio. Bom, isso foi em 2005, que esse avião chegou aqui, né? E aí, em 2014, por coincidência, a Embraer decolou o maior cargueiro aí do Hemisfério Sul, que se chama o C-390. Tinha o C-130, que era o americano. Agora, a gente tem o Embraer Brazuca, que é superior a esse avião deles em autonomia, ou seja, voa mais, uma distância maior, o mesmo combustível, carrega mais carga, ou seja, pode botar mais peso, e ele é mais eficiente em termos de consumo de combustível, também volume interno, a carga está tudo, está peso, volume, tá? E, bom, ele é a jato, então mais eficiente e mais rápido. Bom, o que acontece aqui? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Ao invés do Brasil estar importando o avião, pagando em dólar, comprando de outro país, você está fabricando o avião no seu país, a Embraer, ainda que tenha pessoas de fora, majoritariamente, mais de 80% dos funcionários são brasileiros, enfim, está instalado no Brasil, gera imposto aqui, você não está jogando royalties lá para fora. Olha só o que eu estou comentando aqui, tá? Então, a transferência de tecnologia, estudando, estou dizendo, mas coincidentemente, a Embraer consegue fazer um avião, né, muito melhor que o outro, e aí agora eu vou exportar, vou aumentar a balança comercial do país, opa, vou gerar mais emprego, mais indústria aqui. Tá. Bom, e aí, esse aqui é um caso só que eu estou falando para a tecnologia, que você pode pensar no seu negócio. Tá? Bom, além disso, a Força Aérea começou a incluir, tirar aqueles aviões que eu falei, né, que tinham lá, e foi colocando aviões da Embraer, que já tinha, mas não estava na Força Aérea. Então, veio, por exemplo, que é o chamado na FAB DC-99, mas ele é um Embraer 145, né? Eu voei nesse avião lá em Fernando de Noronha, um espetáculo. Ele veio novinho, zerado. Ele veio de uma feira, que tem uma feira anual lá de aviões, né? E ele veio zerado para sair. Eu estava em Noronha, ele veio. Quem está aí, pegar carona. Estamos lá, viemos de carona. Mas um avião muito bacana. Na Embraer, avião da Embraer de teste, tá? Então, esse avião aqui substituiu o Slavio, por exemplo, em inglês, né? Que era transporte, né? Eu já falei que o C-390 substituiu o C-130, né? Aí os aviões de ministro, que eram Learjet, HS, vieram o quê? Os Legacy, também Embraer. Legacy é aquele avião que derrubou o avião da Gol, que matou todo mundo da Gol, e os pilotos americanos foram, né, foram embora, ficou tudo por isso mesmo, beleza, e botaram a culpa no Brasil, da Força Aérea. Botaram a culpa no controlador de voo, eles voaram fora do nível da rota e a culpa foi no Brasil. É o que a gente, é o chamado vira-lata brasileiro. Então, nós temos aqui o Legacy e também tem também uma versão mais moderna desse aqui. Não vou entrar nesse detalhe. O que a gente está querendo dizer com isso aqui? Tá?
você pode desenvolver a sua tecnologia, ao invés de ficar pensando lá fora, no outro, de trazer, de comprar, de desenvolver. Primeira coisa, o que eu quero dizer? Tem que parar e pensar o seguinte: bom, eu aqui, já há 10 anos, venho falando isso, né? Eu uso um exemplo bem prático relacionado à alimentação. Se a alimentação, que eu já não podia comer trigo, lactose, isso que já fazia mal, e aí eu falo, bom, tem uma alimentação mais saudável. Com ela, eu vou pegar um público, ela é mais cara, mas é como Apple, né? Apple é mais cara, mas o público vai pagar o dobro. Ela vai vender menos, mas vai vender menos equipamentos. A Apple vende muito menos que os outros, mas fatura muito mais e lucra muito mais. Porque fatura uma coisa que a margem, né? O que interessa não é o faturamento. O faturamento é a quantidade vendida vezes o preço. Isso aqui é o faturamento. Tá? As outras podem falar. Mas a Apple é o seguinte: é a margem. O que é margem? Margem é exatamente o que a gente vai dizer aqui, vamos botar, resumir aqui, o seu lucro, né? Tudo que você gastou e tudo que você lucrou, é a diferença. Então, o que interessa é o patrimônio líquido. Eu vou entrar nisso aqui depois, uma coisa muito importante para falar sobre a questão trabalhista, como é que você vai empreender essa discussão hoje. Nós estamos falando hoje como que você vai pensar, né, em produzir a sua tecnologia. A gente chama isso aqui de você gerar valor adicionado. Como que eu posso gerar valor adicionado? O que é adicionado? A mais. Então, a situação está ruim, né? A situação está ruim. Como que eu posso gerar valor adicionado? Como o meu próprio serviço, eu falei isso com um cabeleireiro que eu fui cortar lá, e o cara corta cabelo de um senhor, né? Aí eu estou olhando e falei assim, mas o senhor está aqui, podia botar ali ó, uns produtos fantásticos para vender, não sei o que, eu estou aqui, mas produto bom, não bota produto bom, o senhor corta cabelo bem, então, aí não tem nada, o senhor está lá cortando o cabelo. É esse o motivo que eu falo que você pode pensar em ganhar o seu valor adicionado, assim como eu falei da minha margem, ou seja, ou eu vendo um produto que é mais caro e eu trabalho menos, porque eu vou trabalhar menos, que eu vou vender menos. Mas ele é mais caro, ele vai pegar um público que precisa daquilo. Ou eu tenho um produto que eu já tenho um negócio e eu posso oferecer alguma coisa a mais que já está ali na minha frente, o cliente na minha frente, né? Ou posso fazer, como por exemplo, tem aí a Sabrina Nunes, que ela era cortadora de cana e fez faxina, fez um monte de coisa, enfim. E ela falou o seguinte: tinha que pegar o trem e tal. Então, aquele tempo de viagem, ela não era camelô. Ah, mas eu vou ficar no trem de bobeira, de celular, não sei o quê. Enquanto naquela viagem, perdendo tempo, vinha vendendo, ela vendia bicicletaria no trem. Ela não ficava ali vendendo, ela vinha para o trabalho. E no meio do transporte, ela usava aquele transporte para vender alguma coisa, para ganhar dinheiro a mais. Então, é esse o ponto que nós vamos falar. E o exemplo do comandante que saiu da Marinha, né, me chamou a atenção para isso. Bom, então, finalizando, eu queria deixar um recado aqui, que é o seguinte, tá? Então, um recado para o governo brasileiro. Eu dei o exemplo do Almirante, falei de como que o governo aumentou o valor adicionado, mas então eu vou dizer agora o exemplo que o governo pode usar, que aí você pode pensar para você também. Tá? Olha só, lá atrás, quando o governo entrou, o governo então fez essa mudança aqui. Força Aérea, a Marinha teve também, enfim, a Marinha reclamou porque o governo juntou o Fundo Naval, que recebeu a grana com o orçamento deles, eles ficaram reclamando, mas enfim. A FAB realmente foi bem rentabilizada, a FAB não tinha essa junção do dinheiro. Mas as forças militares receberam investimento, o Exército passou a fazer trabalho de engenharia para o governo, então houve essa questão de investimento aí. O Brasil, agora que eu vou entrar no que eu quero dizer, nessa época, o Brasil se tornou um país muito badalado no mundo, né? Tanto que hoje os países todos, né, rapidamente aceleraram em querer, né, logo, vamos dizer, aceitar a Lula, não, já está eleito, enfim, o presidente dos Estados Unidos foi bem rápido, China, todo mundo, né, para sacramentar. O Brasil, eu disse que recebeu os Gripen
da Suécia. É avião de caça supersônico, de alta tecnologia. É a primeira vez que o Brasil recebe aviões de caça de alta tecnologia. Né? Foi comprado no governo da Dilma Rousseff, e olha quanto tempo levou para chegar agora, para começar a operar agora. Tá? Esses aviões, na época, uma das coisas muito importantes que o Brasil, naquela época, fez, e isso é realmente importante, primeiro, transferência de tecnologia, que eu falei. Construa sua tecnologia. Transferência de tecnologia. O Brasil vai receber, vai vir para a Força Aérea, vai vir para a Embraer, vai vir para o país, né? Essa tecnologia de caça, que você não tem. Né? Isso aqui é sueco. E a época, tem um detalhe que pouca gente sabe, mas a Suécia, a Suíça, até a Ucrânia, que foi invadida agora, eles eram países neutros. Neutros, por quê? Tem um grupo que segue os Estados Unidos, que é a turma da OTAN, né? Vários países são centrais. Ah, está com outra, e tinha os países que seguiam a Rússia, que, enfim, se dissolveu aí, mas tinha lá o chamado Pacto de Varsóvia, né? Que era o outro grupo. E agora entrou a China aí, mas, enfim. Bom, o mundo está polarizado. Agora tem China também, né? Mas no final tem o quê? A direita, os comunistas, socialistas, enfim, os anarquistas, tem tudo. Nós vimos aí ter uma guerra. E lá atrás, sem ter os Gripen, o Brasil fez uma coisa que pouca gente sabe. Sabe qual é o resultado, né? É o seguinte, o Brasil começou a liderar as tropas de paz no mundo. Então, o Brasil, ó, tropa de paz, foi para lá, Força Aérea, Marinha, militares, com tanques, enfim, com avião, enfim, né? Então, foi o Haiti, né? Lá teve questões de guerra lá, de roubada de governo, depois teve terremoto, enfim. O Brasil fez Serra Leoa, por exemplo, também teve. Tá? O Brasil mandou tropas para lá. Fazendo isso aí, é a maneira mais barata de treinar a tropa. Porque o Brasil mandou equipamentos, treinou seus militares, comprou blindado, enfim. E quem é que paga a conta? A ONU. O Brasil investe, mas recebe, porque o Brasil não vai lá para Serra do para Haiti pagar do seu bolso. Né? O Brasil contribui com a ONU, mas a ONU é um bolo. O Brasil investe nas suas forças armadas, treina seus militares em campo, os militares vão para o exterior ganhar em dólar, olha que beleza. E o país ainda é reembolsado e ainda revitaliza sua força. Então, hoje, o Brasil tem seus caças de gripe moderna, nossas forças, com essas crises financeiras desde 2014, com certeza está havendo uma deterioração, né, das nossas aeronaves, do nosso. Tanto que o Exército queria comprar agora 5 bilhões aí, em dezembro, o desembargador barrou. Né? Então, é o governo que entra. Inteligência. O mundo está em guerra. Não é só a Ucrânia, não. Várias guerras no Oriente Médio, na África, guerras que o pessoal está nem aí. Né? E os países estão num conflito. É conflito Estados Unidos, Rússia, China. Esse país aqui, mais a Suíça, que eram neutros, e o Brasil vai ter um problema nisso aqui agora, tem que resolver, quer dizer, vai passar, eles já declararam que vão entrar para a OTAN. A OTAN, já tirei a OTAN daqui. Mas, enfim, o Brasil está com oportunidade. É um país que tem indústria para poder desenvolver, né? Sua indústria. Temos capital humano, muitos brasileiros, tem 35% de pessoas com mestrado, doutorado, aí tem precisando de emprego, enfim. Nós temos todo o recurso natural, cérebros que estão no exterior, enfim. Temos militares, foram vários que saíram lá do governo, lá que estão agora, né? Estão em postos aí, ocupando posto. Militar não é para ficar ocupando posto no Planalto, em Brasília, na FUNAI, no INSS. Militar para estar em campo. O Brasil é o país que tem a oportunidade de ser um país que vai dominar a paz no mundo.
Porque é o seguinte, um avião brasileiro, seja ele civil ou militar, você chega, eu vou dar exemplo, tá? Aqui no Rio de Janeiro tem uma coisa chamada Saara. Saara é um polo de comércio. Ali convive pacificamente árabes e judeus, tudo maravilhosamente bem. É isso aí o Brasil no mundo. Que pode ser representado pelo futebol, pelo samba, não sei o quê, mas o Brasil é daqueles países que, se você pegar um avião brasileiro, estava lá a guerra do Afeganistão, se você mandar esse avião com bandeira do Brasil no Afeganistão, falou, esse aí não joga bomba, não. Brasil. É verdade. Isso é a realidade. Então, assim, o Brasil tem essa concepção do mundo. É um país que sempre foi, exceto os últimos anos, e a gente ficou abandonado no mundo, foi uma política aí, né, de enfrentamento com várias nações, foi enfrentamento mesmo, né? As nações ficaram, o Brasil enfrentou as nações, né? Mas o Brasil sempre foi reconhecidamente um país neutro, amigável, é um país de potência, que tem recursos, que tem indústria. A Suíça, a Suécia são países que têm tecnologia, têm potência, são pequenos, tem aviões modernos. O Brasil pode, com essa tecnologia aqui, já tem o seu cachê, tem a sua indústria, e o Brasil tem a, na mão, aí na mão, agora, para frente, né, com os seus militares, e é isso que é a diversidade, que o governo entrou, a diversidade, com, vamos dizer, com os militares que queriam que o outro governo ficasse, enfim, de realmente transformar os nossos militares, a nossa força, revitalizar, mandar eles para o exterior, ganhar em dólar, e o Brasil começar a liderar missões de paz pelo mundo. Esse você também pode aprender para você. Uma coisa que eu aprendi na minha vida foi o seguinte: onde eu ganhei mais não foi fazendo relações com os amigos, foi convertendo aquelas pessoas que teoricamente eram inimigos em parceiros. Isso é o maior prazer do mundo, ter essas pessoas colaborando com você. E esse é o papel do Brasil hoje. Pense no seu negócio, no seu empreendimento, como você transforma também a sua adversidade e oportunidade, que o Brasil tem essa oportunidade hoje, né? De usar, vamos dizer, no bom sentido, né? Os militares que estão insatisfeitos e os que estão satisfeitos, as suas tropas, para ganhar aí no terreno internacional, né? O Brasil reequipar os seus equipamentos, reequipar as suas forças. Nenhum país no mundo tem a capacidade, porque é o jeito, né? O jeitinho brasileiro, não tem. Você vai ter que estar liderando, né? De dialogar, de conversar, de diminuir, de dirimir conflitos, seja no Oriente Médio, enfim, né? Às vezes você não consegue dirimir um conflito grande da Rússia, lá, mas vários conflitos no mundo, e é a oportunidade que o Brasil tem. Se o partido que acabou de eleger, o próprio presidente, que no dia 1º teve a oportunidade de fazer um apaziguamento, jogou fogo, né? Querendo atacar o governo que saiu, e pensar se fazer mais a paz aqui dentro, para ir lá para fora fazer isso, vai ganhar muito mais. Pense nisso. Então, deixe de ser esquerda, direita, centro, centrão, Lula, Bolsonaro. Pense no seu negócio como um negócio para você ser da paz e ganhar muito mais. Aquele abraço.